Um aspecto ainda que a gente tem que prestar atenção do ponto de vista de teoria de serviços é que a gente tem que responder uma pergunta que ficou ainda colocada. Bom, se falou muito sobre teoria de serviços em hospitais, em outros prestadores de serviços, médicos, oficinas, todos os exemplos que eu dei, mas o que acontece quando eu tenho uma empresa, uma indústria que produz bens físicos? E esses bens físicos vão precisar de serviços de suporte. Muda a teoria sobre serviços, é a mesma coisa, a gente pode fazer. O que a gente tem que levar em conta, né? Quais são os aspectos relevantes nesse contexto e que vão ajudar, então, as empresas que vendem basicamente bens físicos, mas que precisam de serviços de suporte ao cliente. Basicamente, a gente está falando, é claro, como eu já adiantei, o serviço de manutenção de automóveis, de bens, né, serviços de assistência técnica, como são mais conhecidos, para atendimento de clientes que compram um bem, compram uma geladeira, compram um liquidificador, ele não funcionou, ele estragou e eu preciso, então, de alguém que me revenda uma peça, que troque uma peça, que faça o conserto e que me dê alguma ajuda para usar. Às vezes o produto requer um conhecimento mais aprofundado que eu não tenho, eu preciso de alguém para me socorrer. Bom, as empresas têm usado vários recursos para melhorar e reduzir a sua responsabilidade sobre isso. Um dos recursos clássicos que diz respeito à questão do uso de ferramentas de treinamento de clientes e de instruções sobre como usar o produto, que evoluiu recentemente para as comunidades de marca. Uma das funções das comunidades de marca, e aí eu cito a comunidade da Xbox, uma grande comunidade de marca que diz respeito a games aqui no Brasil, elas servem para exatamente criar uma espécie de uma hierarquia entre os clientes, entre aqueles clientes que têm um domínio maior sobre o produto e que vão se propor, então, a passar sugestões de uso do produto e de dar dicas para aquelas pessoas que estão entrando na comunidade que têm menor conhecimento sobre o uso do produto. Saber muito bem como usar o produto, pessoal, é muito importante para nós em marketing. Por quê? Porque se eu sei usar o produto, eu vou usar todos os recursos que o produto me oferece, eu vou ter uma percepção de benefício maior desse produto do que se eu usar só parcialmente, porque eu não tenho esse conhecimento de como ter o máximo proveito. Isso se aplica muito para produtos complexos, como é o caso do smartphone mesmo. Então, uma coisa é eu ter um conhecimento básico do telefone celular e ser capaz de fazer uma ligação telefônica para outra pessoa. Eu vou ter um nível de benefício desse produto que eu vou conseguir me apropriar. Agora, se eu começar e me aprofundar e aprender a instalar aplicativos, fazer operações complexas, usar texto, usar processamento de dados que o smartphone me permite, usar redes sociais, cada novo conhecimento que eu tenho sobre o uso do smartphone vai ampliando a capacidade de obter benefícios com esse smartphone, vai ampliando o meu valor percebido sobre o smartphone. Então, essa questão de ensinar o cliente a usar o produto, ela é crítica para quem vende produtos, bens físicos, mas normalmente mais importante neste caso, tá? Então, isso traz a importância dessa área de serviços de suporte aos produtos, bens físicos, tá? Normalmente, então, assistência ao produto, facilidade de obtenção de pedido, a facilidade de entrega, a instalação, o treinamento do cliente, orientação ao cliente e manutenção e reparo são serviços que são associados, então, a essa venda de produto. E mais recentemente, então, com a internet, se exigiu muito mais das empresas, então, que vendem produtos, porque elas têm que ter uma boa apresentação do produto no seu site, tem que colocar depoimentos dos clientes que compraram, tem que oferecer condições de vendas do produto pelo site, tem que ser capazes de, enfim, ter outros serviços adicionais no site de informações, atendimento, blogs, etc, etc. Então, tudo isso ainda aumentou mais ainda a necessidade de prestação de serviços complementares para a venda de bens físicos. Os estudos em marketing dizem que os clientes têm algumas demandas mínimas que eles exigem das empresas a partir, então, deste olhar da prestação de serviços complementares. Primeira questão que os clientes usam
para escolher bens físicos passa a ser, então, a confiabilidade desse bem físico. Eu quero comprar um produto e estou disposto a pagar mais caro por ele, sabendo que ele não vai exigir manutenção, ou que muito raramente vai exigir manutenção. Isso significa, então, que a mão de obra ou a chance que eu tenho de parar numa assistência técnica comprando um produto, e normalmente os consumidores usam a marca do produto para fazer inferências a respeito da confiabilidade que dá, vai ser muito pequena. E aí, então, vai ter uma baixa frequência de defeitos. Essa é uma primeira condição que os clientes levam em conta antes de comprar o produto, escolher exatamente qual vai ser o produto específico que eles vão adquirir. Então, a primeira questão vai ser a baixa frequência de defeitos, e eles vão se valer de informações que normalmente vão estar disponíveis na internet para poder fazer essa inferência. Então, outra questão é a seguinte: ok, deu um problema no meu produto, né? É um bem físico, está sujeito a problemas, verdade. Então eu tive um problema, beleza, vou levar numa assistência técnica. A satisfação e o impacto geral dessa experiência, que em princípio é negativa, ela pode vir até a ser positiva desde que a assistência técnica seja competente no reparo desse produto. Então existem estudos já que mostram que os clientes até podem ficar satisfeitos com o produto que quebrou, desde que a assistência técnica seja efetiva, seja rápida e que ela dê condições do cliente ter, então, essa resposta e o retorno do produto nas condições originais de uma forma, principalmente com rapidez e segurança, tá? E um terceiro ponto é que os consumidores estão fazendo agora uma nova avaliação do custo do produto. Então, essa avaliação dos serviços complementares vai ter um impacto no preço, lá na percepção de preço do consumidor. Ele não vai mais se pautar apenas pelo preço de compra do produto, mas ele vai levar em conta também o preço de manutenção, o preço que vai incluir, então, todas as manutenções que esse produto vai receber ao longo da vida, e ainda vai levar em conta na avaliação dele do preço que ele vai estar disposto a pagar pelo produto, qual é o valor remanescente do produto. Ou seja, eu posso usar um smartphone por muito tempo e ainda posso imaginar que no final dessa vida, quando eu for comprar outro smartphone, eu ainda possa vender meu smartphone antigo e ainda conseguir algum valor por ele. Então, os consumidores estão fazendo avaliações mais amplas dos preços, e nessa avaliação mais ampla do preço vai impactar a expectativa de custo de manutenção. Para quem tem carro e sabe, já comprou o carro, certamente levou em conta o preço das peças. É difícil de avaliação dos consumidores, mas as montadoras, observando esse comportamento dos consumidores, algumas delas mais competitivas, têm oferecido já o plano de manutenção com valores fechados. Então, quando o cliente está comprando o automóvel hoje, ele está comprando, oferecido por algumas montadoras, nem todas é verdade, mas já uma expectativa dos quanto vai custar todas as revisões na concessionária, e é claro que elas têm se esmerado para oferecer valores competitivos. Então, essa complexidade na formação do preço é o que a gente tem observado pela importância que os consumidores estão dando crescente para o uso de serviços agregados em alguns produtos, bens físicos, normalmente bens físicos duráveis, tá? Nessa questão da internet, ainda para a gente fechar essa questão dos serviços e aplicados a bens físicos, então, tem pesquisa que nos dá algumas dicas de como que os consumidores estão avaliando, então, o serviço específico no que diz respeito à internet. Quando a gente está falando aqui da questão do site, das informações, como eu tinha adiantado. Então, a pesquisa tem mostrado que a qualidade dos serviços online, ela vai depender de 4 grandes dimensões que os consumidores usam para fazer essa avaliação. A primeira delas é a confiabilidade ou satisfação que elas esperam obter. E a confiabilidade e satisfação que elas esperam obter desse serviço prestado pela empresa na internet vai depender da precisão da representação do produto no site. Ou seja, as empresas têm que estar preocupadas em fazer uma demonstração o mais realista possível daquele produto no site. Ele pode usar, inclusive, animação, mas principalmente ela tem que cuidar com, às vezes, questão de cores, como é o caso de vestuário ou de outros
automóveis ou produtos que dependem muito da cor. Ela pode também se preocupar em demonstrar a questão da proporção do produto, porque na internet, na imagem da internet, a gente perde essa noção de proporção. Então, às vezes, se coloca uma pessoa do lado para dar uma ideia, né, da proporção do produto. E, enfim, uma série de cuidados que precisam ser tomados, então, para que garantir que a representação do produto no site seja coerente com a percepção física do produto físico depois. O cliente também se preocupa em receber exatamente o que ele encomendou, ou seja, não é só uma entrega de um aparelho, de um bem físico, mas a entrega também dos benefícios que estão associados a ele. E o cliente se ressente, né, tem medo de ficar frustrado na hora de usar aquele produto e aquele produto não corresponder, ou por falta de potência, ou por falta de velocidade, ou por falta de alguma outra questão que a entrega fica devendo e ele não teve como avaliar isso quando acessou esse produto pela internet. E também a questão do prazo, né? A questão do prazo, foi levada em conta já no estudo de caso da B2W que vocês têm acesso, né? Que eu recomendei para vocês estudarem, e ali ficou muito claro a importância do atendimento dos prazos que a empresa se comprometeu. Isso em relação, então, à confiabilidade e satisfação do produto. Um segundo aspecto que vai chamar muita atenção dos designers que estão me ouvindo é exatamente o design do site. Então, sim, os consumidores são sensíveis ao design do site. Ele quer saber o detalhamento das informações que o site oferece. Ele quer saber se ele não vai perder tempo naquele site, se ele não vai ter o tempo dele desperdiçado por informações que não são pertinentes, e que já é um desafio, porque alguns consumidores vão exigir um detalhamento maior do que outros, e aí isso exige um pouco de criatividade do designer para poder oferecer um conteúdo dinâmico que vai se aprofundando conforme o consumidor vai demonstrando interesse por alguns aspectos específicos, né? Esse site tem que facilitar a transação, então se ele quiser realmente fazer a aquisição, tem que estar disponível. Parece simples a gente dizer isso hoje, né, com toda a evolução da internet, mas se vocês forem observar, grande parte dos sites de empresas que vendem produtos, bens físicos, ainda não oferecem nem o preço para o consumidor. A gente vai lá, vê o site, tudo, daí quando chega na hora de querer saber quanto é que custa, que é uma informação básica para compra, o site vai dizer assim, clique aqui, mande um e-mail, peça um orçamento, alguma coisa assim. Então, tem muito a se andar ainda na maioria das empresas. Obviamente que isso não retrata a realidade das empresas que estão na ponta aí, em termos de uso de internet, já vão viabilizar e facilitar a aquisição na hora, já vão ter um cadastro pré-aprovado para o cliente, coisas assim. Mas a gente está falando de empresas já com experiência nisso, nós estamos falando de uma Amazon, estamos falando de uma outra empresa, de outras empresas que são Mercado Livre, né, são empresas especializadas nisso. Uma empresa convencional, fabricante de bens físicos, talvez, ou uma empresa de serviços mesmo, talvez não tenha toda essa competência, mas está competindo com empresas que têm essa competência. E esse aqui é o desafio que está colocado agora. Então, em termos de facilidade de transação, não tem muita escapatória para quem está fazendo gestão de marketing de empresa hoje em dia. Também tem a questão do site, o nível de personalização do site, então tem que ter um equilíbrio aí, ele não pode ser muito personalizado, assim, tão personalizado que ele ofenda a privacidade do consumidor. Por outro lado, também não pode se falar para um consumidor genérico, tem que ter um equilíbrio aí. E, finalmente, o site tem que ter uma boa variedade de formas de relacionamento com o cliente, de interação com o cliente, de tal forma que ele tenha acesso a mais informações sobre o produto conforme a demanda dele. Bom, a terceira dimensão que ajuda os consumidores a avaliar a qualidade de serviços online é a questão de segurança e privacidade. Já dei uma dica sobre isso. Nós temos ainda agora uma Lei Geral de Proteção de Dados que está vigente há pouco tempo no Brasil, que a gente está se adaptando a ela ainda, mas o cliente tem que perceber que a privacidade dele está protegida no site. Existem alguns produtos que são sensíveis, mais sensíveis ainda à questão da privacidade, então a gente tem que tomar mais cuidado ainda. O cliente também tem que se sentir seguro em relação à transação no site. Normalmente vai se usar
alguns recursos de garantias de segurança para sites que são disponíveis. A gente pode comprar os serviços, então, para oferecer essa segurança adicional para o cliente na operação do site. E o site possui também segurança específica para realizar a transação. Ou seja, vai ter ferramentas de criptografia para garantir que os dados de cartão de crédito, os dados pessoais do cliente não sofram ataques nessa comunicação via internet, então, com a empresa, e que não deixem o cliente vulnerável. Então, e a gente tem alguns exemplos tristes aí de quebra dessa privacidade aí do cliente aí, e disseminação de informações privadas dos clientes para usos indevidos. E isso é uma preocupação que as empresas devem ter hoje, claro, cada vez mais, principalmente pela responsabilização que é feita mais recentemente. E, finalmente, um dos aspectos importantes para o cliente, que precisa estar também representado no site, é ferramentas de atendimento ao cliente. Então, embora isso seja complexo, muitas vezes seja caro manter grupos de atendimento ao cliente pela internet, nós temos que pensar nisso, temos que oferecer isso. Isso, então, vai mostrar para o cliente que a empresa que ele está buscando, então, uma solução para ele, vai ser capaz, ela está disposta e pronta para atender as necessidades dele. Ou seja, se ele tiver uma dificuldade qualquer, ele tem que ter alguém para interagir da empresa, tem que ter uma forma de contato com a empresa que dê para ele garantias que aquelas necessidades específicas que ele está tendo, aquelas dificuldades específicas que ele está tendo com o produto, vai ser sanada por uma pessoa, por alguém que vai ser capaz de entender ele, entender qual é a dificuldade e encaminhar uma solução que seja para resolver essa questão, nem que seja, em última instância, a solução de fazer uma devolução desse produto e um ressarcimento das despesas que o consumidor teve. Essa questão da resolução de problemas, a empresa precisa atender com muito cuidado, tem que mostrar seriamente que ela está preocupada em atender, e ela deve estar seriamente preocupada em atender o cliente, lembrando que a satisfação do cliente é um aspecto decisivo para a geração de lealdade, e a lealdade é a última coisa que nós queremos como profissionais de marketing, é a coisa mais importante que nós esperamos de um profissional de marketing, que ele gere lealdade nos clientes que a empresa está atendendo. Então, para concluir ainda, vale lembrar a preocupação que os clientes têm em ter suas dúvidas respondidas prontamente. Como eu já adiantei para vocês também, as empresas podem prescindir de um grupo de atendimento, de uma assistência técnica, de uma central de atendimento ao cliente, podem criar outras soluções, e aí um exemplo seria das comunidades de usuários ou comunidades de marca, mas isso é uma solução mais sofisticada. O mínimo que as empresas precisam oferecer são esses pontos que eu passei para vocês aqui nessa apresentação.